Hoje eu acordei com o sentimento de que tem um hino, né? Um louvor que explica. E a gente entende na palavra, né? Que fala que Deus não rejeita a oração, que a oração é alimento, né? E que não existe um justo sem resposta que permaneça no sofrimento, né? Muito bom. É extremamente confortante, né? E faz muito sentido essa palavra. Essa semana que passou eu não consegui gravar. Todos os dias eu tentei. Aí eu viajei na quarta, aí foi correria, acabou que eu não consegui gravar. E também algo no meu coração não estava concreto que era aquilo que eu queria, né? Eu até gravei uma mensagem falando sobre amor difíceis, né? Amar quem não... Personas não grata, amar quem não nos ama da mesma intensidade, amar quem a gente tem desafeto. Porque amar quem ama a gente é muito fácil. Amar pessoas agradáveis, amar pessoas boas de estar perto, né? Mas quando você desentende com alguém, quando você magoa alguém, ou você é magoado por alguém, quando você desfaz algum tipo de relacionamento, amizade, profissional, amoroso, você acaba tendo algumas dificuldades de lidar com pós-sentimentos, né? E é muito engraçado como algo é muito intenso e bom e confortável e de repente é tudo ao contrário disso, né? Eu ainda não consigo assimilar bem essas coisas porque eu tenho outros tipos de pensamento sobre e consigo sentir outras coisas também, né? E é um processo de aprender. Eu, 2019, eu tive uma dissolução de uma sociedade muito complexa, onde eu trabalhei a vida inteira para fazer uma empresa, que hoje é uma marca muito forte. E essa empresa desfez por conta de também, né? Foi algo marcante para mim, porque me adoeceu de certa forma, né? Mas foi algo muito impactante, questão de uma dissolução de incompatibilidade com um sócio, que na época foi muito complexo. E acabei abrindo mão, né, de um negócio da minha vida, tudo que eu idealizei trabalhar até ali, sem muita sabedoria, fiz do jeito grotesco, né, e grosseiro que eu achei que tinha que ser, mas ali não chegou, não tinha como. E de repente eu me vi odiando uma pessoa a ponto de querer o mal dela, de querer que ela sofresse o que eu estava sofrendo. E fui trabalhando nesse sentimento e não deixei ele entrar no meu coração 100%, né? Embora ele estava ali, ele sentia e eu combatia. E faço isso até hoje, né? Muito difícil, né? De certa forma. Só que eu comecei a entender essa questão da evolução, né? De você amar pessoas difíceis, amar sentimentos, né? Contrário ao que o nosso coração às vezes até fala. E comecei a entender a importância disso. E hoje isso me ajuda bastante. E não é uma hipocrisia de falar que assim, a gente tem então que a pessoa nos feriu, nos fez o mal e a gente vai lá e tem que ser do mesmo jeito, tem que aceitar ela da mesma forma, trazer ela de volta para a nossa vida. Não, né? Pelo contrário. A decisão de não trazer de volta para a vida é a mais sabedoria que pode se aplicar, né? Que é no meu caso. Pessoas que possivelmente não terão acesso à minha vida mais, é uma situação que eu decidi isso, mas não quer dizer que eu não vá amá-las, que eu não vá desejar o bem para elas. E isso é trabalhado. Recentemente eu já me peguei tendo sentimentos ruins, né? E essa situação me fez me afastar talvez uma das pessoas mais importantes da minha vida, né? E eu respeitei. Com certeza ela não deve saber o que fazer igual eu. E esses mistérios a gente não vai entender. Mas enfim, a palavra era sobre amor difíceis, né? E hoje não, hoje eu não vou falar sobre isso não. Talvez eu não esteja nem pronto para essa conversa. Hoje eu vou falar um pouco assim, eu vou resumir um pouco da minha história,
evangélica, né? Porque eu vou falar sobre Deus, vou falar sobre Bíblia, sobre palavra, embora eu não vou aprofundar em Bíblia, porque eu voltei a estudar ela agora, então não tenho essa maturidade, né? De lidar essa memória de trazer tudo, mas eu fui criado na igreja evangélica, né? Eu nasci em 85, né, numa fazenda, Nacilândia, Goiás, aquela região ali de Nacilândia, Almirindonópolis, Cachoeira Dourada, Arraial do Boteco, né? Itumbiara ali foi minha realidade de vida dos meus 15 anos, até os meus 15 anos, né? Na verdade, em 84, em 94 eu lembro que foi o real, eu estava morando em Almirindonópolis. Então ali eu nasci na fazenda de pessoas maravilhosas, né? Eu lembro Zé Carvalho, que foi uma das pessoas mais figurantes da minha vida, né? Um senhor muito sábio que conseguiu criar, né, uma prosperidade ali. Paulo Carvalho, o filho dele, que tenho como amigo pessoal o PC, né? Paulo César Carvalho, que é filho dele. E Edésio, enfim, uma série de coisas. E minha mãe sempre, desde que eu me entendo por gente, ela sempre levou a gente para a igreja, né? Sempre obrigou, de certa forma, né? Exigiu, foi. Então a gente não tinha muita escolha, não. E eu gostava, só não gostava de ficar sentado no banco, né? Eu gostava de ficar brincando lá de fora e foguetando, né? Mas eu gostava muito de ir para a igreja. Só que eu era inquieto, né? Imperativo demais e agitado. Então, assim, tudo que fosse algo que me fizesse ter que parar era difícil. Mas aí foi. Com o passar do tempo você vai mudando, né? Vai melhorando. Mas demorou, viu? Eu sempre fui inquieto, agitado e isso sempre me causou várias dificuldades, né? Aí fui criado na igreja, dessa igreja Assembleia de Deus, né? Minha mãe sempre foi. E aos 15 para 16 anos, né? A gente vai morar na cidade, a minha mãe separa do meu pai, né? Do Divino. E muito incentivo também meu, né? Eu via o relacionamento da minha mãe, eu via física e química muito forte, né? Mas eu via... Estão se pegando. Mas eu via algo muito aquém do que eu achava que devia ser, né? O tratamento com a mulher, a atenção que ele dava para ela. Meu pai me deu tudo que ele recebeu, já falei sobre isso em algumas oportunidades. Mas não teve, né? A questão de criação de sabedoria, de ensinamento, nada. Então, ele não tinha nada para me dar em termos de conhecimento, sabedoria. Me ensinou a trabalhar, me ensinou a fazer as coisas, me ensinou a não roubar de ninguém, não subtrair, várias coisas. E minha mãe me ensinou tudo isso, mais amor, mais atenção, mais cuidado, mais como a gente tem que ser como ser humano. E o amor de Deus, né? Que foi o principal. Minha mãe, não tem como, né, falar da minha mãe e não lembrar de... Cara, que mulher, que ser humano. Eu lembro que com 13, 14 anos, eu ia pra roça, né, com eles, subia num caminhão de boia fria, né, lembra? Um caminhão com lateral e todo mundo ia dentro desse caminhão. Então assim, não tinha, algumas vezes não tinha nem banco, em pé lá e trabalhar na roça, catar tomate, milho. E minha mãe pegava uma sacola e ia exatamente junto com meu pai. E meu pai era muito bruto, né? Então ele exigia que a gente fizesse a mesma força e que chegasse lá do mesmo jeito. E isso acho que me condicionou a ter muita força hoje, né? Sempre tive. Mas era o jeito dele. E minha mãe ia, guerreira, então assim, ver minha mãe, entender ela hoje, saber que tipo de mulher que ela era, nossa, foi muito forte para mim, muito bom. Mas aí a gente vai para a cidade. Nesse ido para a cidade, ela separa do meu pai, né? Eu vou para Mato Grosso morar com meu tio, fico um ano lá. Acho que foi em 98, se eu não me engano, 99. Foi em 98. Um dos melhores anos da minha vida, né? Meu tio é uma pessoa muito sábia. Nossa, o tio Tonho era incrível, né? Tive um acolhimento muito bom, uma experiência muito boa, mas tinha que voltar, né? E volto para Itumbiara. Volta, minha mãe estava numa transição interessante, que ela tinha saído da igreja, coisas que eu sempre acompanhei ela na igreja, tá? Ela saiu e estava aproveitando a vida dela. Aproveitando mesmo, assim, no sentido de curtição mesmo.
E como ela se dedicou 100% para mim, cara, então quem era eu para... Você não pode, você não faz, você não vai. Nem esse direito eu tenho, né? Ninguém tem. Mas a gente era muito, sempre foi muito cúmplice, muito ligado. Então eu, ó, tá tudo certo, tá sabendo, tá ciente das coisas que tá acontecendo, tô. Então, mete bronca. Só que nesse intervalo eu estou na igreja, né? E na igreja, comecei a orar, e minha mãe naquilo, e festa, e bar, e bebida, e aproveita, e uns beijinhos aqui, outros ali. E eu fui, uma parte minha feliz por ela ter, cara, perdido praticamente a melhor fase da vida dela, vivendo daquele jeito que ela propôs viver. Mas ganhou nós e propôs a viver para nós e abriu mão da sua felicidade, né, singular, pessoal. Então estava muito feliz com ela, mas muito atento também. E comecei a fazer campanha de oração, orava para Deus, orava madrugada, fiz... Eu sei que em 4 meses, eu acredito, ela vai saber mais do que eu, mas é uma campanha que eu fiz em 4 meses, ela... Nesse intervalo, uma vez, minha mãe, ela conta, né? Eu lembro da situação, mas não lembro o detalhe, ela lembra. Que ela entrou dentro do meu quarto, eu estava sendo batizado com o Espírito Santo pela primeira vez, eu tinha uns 13, 14 anos, eu acho, ela vai saber. E renovado e batizado e falando em línguas, sozinho, sim, só eu, pela primeira vez, não tinha tido contato com isso. E foi uma experiência muito boa, né? E ela me conta. Aí eu fez a campanha de oração e ela vai num congresso, numa coisa, e ela vai e aceita Jesus de novo, né? Eu tive a oportunidade de levá-la para o culto e tal, e ela aceitou, foi um momento muito feliz da minha vida. E eu tô falando de muitos anos atrás, né? 2000, 99, 2000, 2001. E de lá pra cá, 26 anos se passou e ela nunca saiu da igreja, né? Nesse intervalo ela entra pra igreja e conhece o meu padrasto, que hoje, né, que os dois nasceram praticamente um pro outro, né? E ele não cobra dela, dá espaço para ela honra e respeita ele, e os dois incrivelmente compatíveis, né? Embora sejam diferentes. Isso é muito bom. Então minha mãe volta para a igreja e eu saio da igreja. 2000 essa época aí, ela volta e pouco tempo depois eu acabo vindo para Uberlândia, acabo saindo da igreja, então eu vim com 19, né, 18 para 19, eu já tinha 19, acredito, e saí da igreja. E aqui eu conheci coisas que eu nunca conheci, né, eu vivi momentos que eu nunca vivi, era muito novo para mim, cidade pequena e tal, e eu à frente da minha cidade, eu acredito, e do meu tempo. Aqui foi, e eu sempre muito focado, trabalhei demais, trabalhava demais, né? Fui vim trabalhar para o Júlio César FX, cheguei a fazer 27 eventos num mês. Marilda nossa, Marilda foi importante demais na minha vida, o Júlio César, meu segundo pai, né, em termos de patrão, porque o primeiro foi o Zé Roberto que me acolheu lá e me ensinou a filmar e, cara, foi o primeiro contato que eu tive com sabedoria, com ensinamento, me ajudou, despertou em mim a vontade de vender, me colocou dentro de uma sala vendo o cliente, como que ele vendia, depois me deixou fazer isso. E a mesma coisa aconteceu com o Júlio César, né? Me levou para dentro de uma sala de atendimento, queria que eu escutasse, de repente me entregou, falou, começa a vender. E então essa questão da venda sempre foi muito ligado a mim, né? Por isso que eu gosto demais. Então aí eu saio da igreja e vou viver um turbilhão de coisas, né? E eu lembro que com 23 para 4 anos, as coisas já não começou a fazer sentido, né? Eu tinha condição financeira, ganhava muito bem, já tinha empresa, já fazia negócios e tal, mas não tinha algo algo me faltava e eu não conseguia completar. Foi onde eu decido voltar para a igreja e começo a procurar a palavra de novo, ir na igreja e tal. E nesse intervalo eu conheço a mãe da minha filha, que também estava na igreja, a gente resolve juntar, casar-se. Foi uma época muito difícil para mim, do roubo da empresa em 2011, julho, 31 de julho. Então, assim, foi uma história muito complexa que um dia eu vou trazer, né? Lógico, eu vou trazer ela aqui ao detalhe. Mas foi algo em termos de, para entender, eu tinha a maior empresa de evento social de Minas, de Uberlândia, uma das maiores de Minas, e referência país na época, em 2011, prêmio nacional de melhor vídeo de casamento, um status muito grande, né? Mais de 12 funcionários. E eu chego, tá só as mesas e as cadeiras, e os ladrões roubou meus trem tudo. Então, aí você imagina, né? Eu fazia casamentos de promotor de justiça, público A de Uberlândia, né? Uma filmagem era R$ 6.000 minha, eu não tinha agenda para os próximos 12 meses, 15, 16 meses. Então era muito complexo, né? O momento. E enfim, aí veio tudo
que até hoje há coisas que eu estou resolvendo daquela época de lá, né? E nunca mais fui o mesmo, nunca mais foi igual para mim, sabe? Como pessoa. E tentei, tento, lutei, fiz, mas fiz o melhor que eu pude nas condições que eu tinha. Enfim. Caso com a mãe da minha filha, volto para a igreja, fico esse período, né? Após 2016 eu separo. Minha menininha tinha 1 aninho, talvez foi o momento mais difícil da minha vida, porque o roubo da empresa foi complexo, extremamente complexo e delicado, mas separar e ficar longe da minha menininha foi algo que eu não estava pronto e preparado para. Mas mantive pé no chão, o meu compromisso e saí da igreja de novo. Aí fico fora. Aí nunca, desse dia para cá, eu nunca mais voltei a congregar em alguma igreja. Eu confesso que um período da pandemia até, eu sempre vou, 1 hora ou outra, mas fiquei muito tempo sem ir, sem ter contato, né? E eu acho que para mim não serve, né? Tem pessoas que servem assim, eu para falar com Deus eu ajoelho aqui, eu baixo minha cabeça, eu agradeço a Deus todos os dias. Então isso para mim me basta, acho que questão de igreja. Na minha opinião, para mim, quando eu disse isso, era a maior desculpa que eu estava dizendo para mim mesmo para sabotar de não ter que ir, de não ter que procurar um templo, uma igreja. E vi que isso não era suficiente para mim, né? Eu não podia usar dessa bengala da desculpa para essa coerência que para mim não serve. Eu respeito quem pensa, mas eu não consegui. Eu tenho necessidade de sim de ir para a igreja, de procurar a palavra de Deus, de frequentar uma igreja. E eu acho que isso é muito fato do que isso diz para mim com Deus. Porque Deus está aqui agora, Ele está desse lado aqui, ó. Ele está nesse universo, entendeu? Ele é presente aqui, onipotente, onisciente. Mas o fato de eu ir se trata eu para com Deus e não Deus para comigo. Então, tirar o tempo, dedicar, ir, é algo que eu anseio, que eu gosto, que eu preciso, na verdade. Então aí eu fico longe e as coisas vão acontecendo e eu vou tomando decisões por conta própria e vou lidando com isso. E as coisas vão, né? Vão se tomando seu rumo. Muitas vezes a gente acha que está no caminho certo, mas na verdade já falei sobre isso, né? E não estava. Aí eu volto para Uberlândia, as coisas dão tudo errado, né? Em Tocantins, eu entrei num projeto milionário do agro, que além de dar errado, que parecia que nunca ia acontecer de dar errado. O projeto tinha tudo para dar certo, multimilionário, era um sonho que eu estava vivendo, que se tornou um pesadelo, né? Hoje, juridicamente, eu estou envolvido nesse projeto, sem precisar, sem ter o porquê estar nele. E me prejudicou bastante, né? Me prejudica até hoje. Mas tudo bem. Então, deu errado, o governo muda, todas as coisas do agro mudam, o presidente que entrou era totalmente o contrário, né, do que o agro propunha. E as coisas, reflexos, são 4 anos, né? Eu praticamente ouvi fazendeiros falar que não ia fazer mais negócio durante 4 anos e não fizeram. E o dinheiro está lá guardado. Se ele está guardado e ele não está numa mesa de operação e ele não está circulando, acho que é reflexo do que a gente está vivendo, né? É uma temática simples que muitas pessoas complicam demais, né? Mas foi isso. Aí eu volto para cá e começo a organizar minha vida de novo e tudo, e começa essa caminhadinha, né? E hoje estou muito feliz com Deus, entendo que de todas as oscilações, de todos os altos e baixos da minha vida, o único que eu não quero levar para frente é esse tempo que eu não tive em contato com Deus. Eu acho que isso é o que mais me prejudicou na vida inteira e é algo que eu nunca mais vou deixar daqui para frente. Não se trata de dias bons, dias ruins, alegres, tristes, felizes, conflitos, problema não. Trata-se de estar em paz, de ser grato, de saber que Deus cuida, zela, protege, e de que não há nada que substitua o amor de Deus na nossa vida e a presença, né? Não é só o amor, a presença de Deus na nossa vida. Então, a minha história religiosa ela se resume nesse contexto, né? Nessa linha do tempo. E hoje,
começa uma caminhada que, nossa, ela é boa, ela é grande, ela é difícil, mas ela é paz, ela é leve, ela é glorificante, ela é alegrante, ela me deixa tranquilo de saber que eu vou cada vez mais buscar as coisas que eu preciso, as minhas realizações, meus negócios, retomar a minha vida, dar um sentido para ela, mas acima de tudo eu vou estar procurando a Deus, olhando para a cruz, olhando para Deus, tentando replicar os ensinamentos que Jesus nos ensinou. E essa fé, isso em todos os aspectos, com a missão com a minha filha, com a missão com a minha mulher, com a missão com a minha vida como homem, como marido, como amigo, como irmão, como filho, como tio, enfim, como irmão em Cristo de todos nós aqui na Terra. Então essa é uma coisa que me alegra muito. E saber que a gente tem um meio termo disso. Então era isso, hoje eu queria contar um pouco disso e queria trazer uma palavra que está no meu coração e aconteceu recentemente, né? Sobre a capacidade que nós temos de complementar outras pessoas, né? E a dificuldade que nós temos de ser o que a gente precisa ser na vida de outras pessoas. Isso é muito complexo, porque a gente escuta muitas coisas, vê muitos casais, vê muitas famílias, vê muitos relacionamentos, que eles têm luz, têm palavra, têm busca do conhecimento, mas é difícil, né? Muito difícil. Porque a gente não sabe ao certo, né? Até que ponto eu preciso de alguém, até que ponto alguém precisa de mim, até que ponto nós temos entendimento e maturidade de ser o equilíbrio, a dosagem certa na vida de cada um, né? Eu vejo e penso que na amizade e nos relacionamentos, a gente acaba, por não buscar esse equilíbrio e a sabedoria, subtraindo coisas que a gente nem precisava, né? Às vezes nem fazia sentido, mas a gente acaba subtraindo. Por não entender o meio termo, por não saber exatamente o meio termo. Eu lembro que uma passagem do agro, 2022 para 2023, eu tive contato com um fazendeiro. Eu fiquei uma semana com ele, praticamente, andando, rodando, se conheceu. E nesse período, acabou que eu não vendi nada para ele, não demos negócio, né? Não tivemos negócio. Mas ele confiou em mim, a gente saía, andava de caminhonete, ia na fazenda do lado e tal. Aí à noite tomava uma pinguinha lá e conversava. E tivemos momentos, né? E no terceiro ou quarto dia, aconteceu da gente estar tomando uma pinguinha lá, conversando, batendo um papo. E de alguma forma ele abriu sua vida pessoal para mim, né? Se sentiu à vontade. E aquele dia vai ficar marcado pro resto da minha vida, porque era assim. Ele tem 2 filhos, né? 3 filhos, uma mulher e 2 homens. Um médico, dono de hospital. A mulher, se eu não me engano, era advogada. Sei que muito bem sucedida, multimilionária. Ela tinha uma franquia muito grande, eu não lembro qual mas era uma franquia grande, Brasil, que eu conhecia. E o outro morava nos Estados Unidos, faculdade fora, e era muito importante. Um cara que tinha tudo tem, né? Eu vi o orgulho que ele tinha dos filhos, eu vi, né? Mas em algum momento ele começou a falar sobre o vazio dele. Falar do vazio, da carência, né? Às vezes ele era viúvo, a mulher dele tinha falecido. E ele estava não era um rolo, mas ele tinha uma pessoa que ele gostava em uma cidade, e ele vira e mexe, estava lá e mantinha essa pessoa, enfim. Era sobre isso, eu lembro que tinha isso. E muito reservado e tal, e ele falava sobre um vazio, e eu pensava comigo, cara, como é que pode? O cara tem 70 milhões em fazenda, tem caminhonete, ele estava comprando um avião, se eu não me engano, ele estava olhando um avião para comprar, para ficar mais fácil a logística. Só que aí ele estava falando que você não sabia se comprava esse avião, se vendia tudo, e pegava essa mulher e saiu no mundo para aproveitar a vida dele, né? Que acho que eu não lembro, mas acho que foi esse o conselho que eu dei para ele. Falei, cara, reliquida isso aí, realiza e vai viver a sua vida. Mas eu não lembro dessa parte. Aí ele falou contou um pouco sobre a história dos filhos e tal, das realizações dele, mas algo não ligava, sabe? Aí uma hora ele vira e fala assim para mim, ele me dá um conselho muito bom, e diz que
A vida tem mistério e tem rumos, percursos que a gente não é protagonista de tudo, né? Embora a gente seja protagonista de tudo que acontece na nossa vida, tem coisas que a gente não controla. E que se um dos filhos dele fosse tipo eu, né? Ele não falou eu, ele falou, cara, se um dos meus filhos tivesse o seu perfil, talvez eu não precisaria vender isso aqui. Talvez eu teria para quem entregar isso aqui. Então ali eu entendi o que estava acontecendo, sabe? Um pai que chegou no topo, conseguiu tudo que queria, mas não tinha para quem deixar e não tinha uma continuidade de um legado que ele queria. E ali eu acho que eu entendi algo que nenhum dos 3 filhos deles talvez entenda. Ele tinha 67, isso tem 2022, né, 4 anos, então ele está com 71. Ele tinha 69, isso, 69. Então ele está com 73, né? Que os filhos dele não conheciam ele. Eu acho que no jeito, o que ele se abriu para mim e o sentimento que ele tinha, eles não conheciam, não sabiam quem era o pai deles de verdade. E talvez no pensamento deles era assim, ah, meu pai é feliz do jeito dele, meu pai está no lugar que ele queria estar, e está tudo certo. Nós somos felizes nas nossas indiferenças, né? E mal eles sabiam que o que ele queria de verdade é que os filhos se importassem para o que ele se importava, né? Gostassem do que ele gostava. E não acho que ele queria que os filhos vivessem aquilo não, viu? Fosse igual ele, não. Eu acho que talvez ele queria um pouco mais de atenção, sabe? Talvez por ser muito bem de situação, os filhos com certeza têm condições de aviões próprios. Talvez até tinham, não perguntei. Pegar um avião e descer, porque tinha pista lá na fazenda dele. E um belo dia ver ele e fazer isso frequentemente, né? Porque se você tem condição financeira, é só um detalhe que é você não querer ou você não ver a importância disso, de querer estar com a pessoa que você ama, né? E muitas das vezes acontecia isso. E eu via que isso era uma lacuna do coração dele. Mas estava tudo bem, ele tinha 69 anos, já estava disposto a tomar certas atitudes, não sei o que ele fez, inclusive vou até procurar saber como que ele está. E então, concorda que numa linha de tempo de um relógio tic-tac, o tempo já estava acabando, já tinha acabado em termos de o que fazer a partir de agora? Mas era isso, assim, eu acho que a vida da gente, a gente não sabe dosar, né? Não sabe, parece que eu tenho que tirar de você e você tem que tirar de mim. E no final a gente não entende que nem sempre precisa disso, né? Talvez às vezes o que menos precisa é isso. Então foi isso, assim, é uma história que me marcou demais e falei disso hoje, né? Eu conheci uma pessoa recentemente e incrível, estamos se conhecendo e ela é a mulher da minha vida com certeza. E quando Deus incomodou meu coração de procurar ela, falar com ela, eu olhei e vi ela o oposto visual do que eu idealizei, né, nos últimos anos da minha vida. E ela era exatamente, fisicamente, o que parece que Deus virou e falou, fez lá, essa aí uma hora o Jonathan Tinoco, né, o Tinoco vai topar ela. E ela vai ser aquilo que o coração dele vai se alegrar. Mas visualmente urbana, né, não era do agro, toda urbana, maravilhosa. E eu não pensei nem um milésimo de segundo, né, eu só fui. Mas meu coração tava, e aí? Ela não tem bota, ela não tem fivela, e aí? Mas eu só queria conversar com ela, né? E no final das contas, era algo que me incomodou e eu não tinha como recuar. Foi forte, foi assim, eu só simplesmente vi ela no meio de muitas pessoas e meu coração já acelerou e não é aquele negócio de frio na barriga, não. Cara, eu me incomodei. Sabe quando você se incomoda? E falei, que tem que ir. E fui. E pedi a Deus, né, que conduzisse.
E hoje eu peço a Deus cada vez mais capacidade de entender essa questão, né? Porque quando eu vi, eu falei, essa senhora, é isso. Mas eu precisava olhar o detalhe, né? E eu nem precisei chegar tão perto, nem com lupa. Aí algumas coisas, alguns preenchimentos, umas lacunas, algumas coisas que tinha, que tem, algumas coisas que eu tenho e que foi com o tempo foi lapidando, eu comecei a fazer sentido, aí eu já liguei uma luz, né, de direção, tô na direção. E se trata um pouco disso, né, dessa história, da gente ser complementares, de não é essa de o oposto, os gostos ser diferentes, eu acho que isso nem vem ao caso, não pode, né, já falei sobre isso. Mas é de se complementar, né, de ser. E eu usei uma palavra, a gente estava conversando ontem, né, sobre ser um pássaro e ser um peixe, né, nos dois ambientes. E o que isso causa para ambos, né. E eu comecei a entender, né, e as pessoas levam isso ao pé da letra e diz que se o pássaro entrar dentro da água, ele morre, né, porque ele não é do habitat, né. E se o peixe sair de dentro da água, ele também vai morrer porque ele não é. Então esses dois nunca vai se encontrar no ar, né? Nunca vai se encontrar embaixo d'água, de plenitude, né? Linear de viver. Mas aí eu penso que talvez eu precise ser mais um peixe e ela precisa ser mais um pássaro. E um pouquinho de cada coisa, você entende? Para que a gente possa ter para cumprir a missão de seres complementares na vida um do outro. E a gente está cheio de casal assim, cheio de pessoas assim. E acho que essa é a mensagem que a gente tem que entender. Um pássaro não precisa virar um peixe não precisa necessariamente virar um pássaro. Mas nem todo mundo, mas algumas pessoas precisam de um pouquinho de que outras pessoas têm. Ainda mais porque se você está numa vida onde você viveu demais, você andou demais e até agora você está andando e ainda está achando, e ainda está procurando, é sinal de que tudo que você experimentou ainda não foi o suficiente para você. E a gente nunca sabe. Nunca vai saber. Mas a gente sente. E eu sou muito feliz, grato a Deus, por conhecer essa pessoa em específico, por tê-la na minha vida e por ter acessado e ela permitido eu entrar na vida dela. E Deus todos os dias confirma no meu coração algo que é: fique em paz. Faça a sua parte e evolua. Que eu nunca vou te deixar sem saber o que dizer ou o que fazer, em qualquer que seja a situação. E quando você tiver dúvida, recue, respire, pense em como Jesus te ensinou que você faria. E se não ferir princípios, se não romper caráter, e se não subtrair da sua alma, simplesmente só faça. Então a mensagem hoje seria essa, né? Um pouco mais longa, complexa, mas era sobre isso. Sobre a gente entender por que Deus coloca pessoas e pessoas na vida um do outro. Por que é a nossa missão para com essas pessoas. E o quanto a gente tem que evoluir nisso. Talvez essa seja a maior capacidade nossa de contribuir para a humanidade. É entender que eu tenho algo e as pessoas têm algo e a gente se completa em cima disso. Eu não sou melhor, a pessoa não é melhor, mas nós juntos, entendendo na mesma frequência, nós somos bons, nós vivemos bem. Isso é a diferença. Certo? Então um pouco disso, vamos embora, que hoje é segunda e a semana vai começar com todo vapor. E que Deus abençoe a vida de todo mundo, que Deus me dê capacidade e sabedoria de lidar com o meu dia, a minha vida, e mais ainda com todos esses pensamentos, né, esse turbilhão de coisas, tanto na cabeça quanto no coração. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus cuida de nós e nunca nos deixa desamparado. Que o amor dele, né, que a graça dele, elas nos alcance e que a gente seja seres complementares de sabedoria, de amor, de presença e nunca falte nada. E nunca passe nada.